Chega junto que eu vou lançar a braba. Atacante Pedro é punido pelo Flamengo. Saiba qual será a sanção imposta pela diretoria. Pretendido pelo clube, camisa 10 argentino Lanzini decide futuro e você vai saber qual é. Mesmo após a encerrada negociação entre o rubro-negro e o Zenit da Rússia, o Wendel dá declaração a amigos que causa constrangimento nos bastidores e cria do ninho, joia da base, é negociada com o futebol norte-americano. Te prepara, hein? A partir de agora, ó, é tudo nosso. Já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera e vamos lá com a informação. Assista ao vídeo até o final. E o jovem Gabriel Mendonça, de apenas 16 anos, acertou a sua ida para o UFC Dallas dos Estados Unidos, que disputa a MLS, a Liga de Futebol Norte-Americana. A decisão foi do próprio atleta, que é lateral esquerdo e estava na base rubro-negra desde os 11 anos de idade. Ele, que é filho de brasileiros, mas nasceu nos Estados Unidos, portanto, tem dupla nacionalidade. Os Estados Unidos impõem que se escolha, a nacionalidade. Não se pode ter duas nacionalidades distintas. A lei brasileira até permite que você tenha dupla nacionalidade, mas os Estados Unidos não. E é o desejo do jogador, a escolha que ele fez, de defender os Estados Unidos, defender a seleção norte-americana. Para tanto, ele terá, portanto, que ter a cidadania dos Estados Unidos. Por isso, a escolha do jogador de rumar, portanto, para o futebol norte-americano, residir por lá, estudar por lá, completar os seus estudos nos Estados Unidos e, portanto, como é cidadão norte-americano, é nascido nos Estados Unidos, ele tem, portanto, essa opção, ele tem o direito de optar pela cidadania norte-americana, por isso ele acaba deixando o Flamengo. A informação, inclusive, é do meu amigo Guilherme Flazoeiro, portanto, Flamengo perde no Sub-17 uma opção para a lateral esquerda, o jogador Gabriel Mendonça, que vai, portanto, seguir para a MLS. E lógico, desejando toda a sorte do mundo para o garoto, lembrando que o Flamengo permanece com 20% dos direitos econômicos do atleta. Em caso de uma transferência futura, o Flamengo será, portanto, reembolsado com um percentual equivalente do valor da negociação. E você, o que acha? Conhece esse Gabriel Mendonça? Seria aí um bom jogador, Você lamenta a saída dele? Deixe abaixo o seu comentário. E agora falando sobre as movimentações de mercado nessa janela para transferências internacionais. Encerrando-se agora, pelo menos até o presente momento, o Flamengo não conseguiu anunciar ninguém vindo do exterior. A saber, após o fechamento da janela de transferências internacionais, que reabre apenas em 1º de janeiro, o Flamengo só poderá contratar jogadores que estejam livres no mercado, ou seja, sem contrato, ou então atletas que atuam no futebol brasileiro, de preferência que não tenham completado 7 jogos pela Série A do Brasileirão. Dessa forma, portanto, poderiam defender o Flamengo na competição nacional. E o Wendel, cuja negociação entre Flamengo e o Zenit da Rússia já havia sido inclusive encerrada, o próprio Flamengo já havia encerrado essas negociações de maneira oficial, principalmente após o vazamento do documento confidencial com papel timbrado rubro-negro que encaminhou a proposta aos dirigentes russos, A documentação acabou sendo amplamente divulgada pela imprensa daquele país, o que desagradou enormemente o Flamengo, foi tido até como uma espécie de falta de respeito. O próprio empresário do atleta também teria vindo a público dizer que não foi possível chegar a um acordo, já que o Flamengo, segundo ele, não teria atendido às exigências do Zenit e, portanto, não conseguiram chegar a termo. Mas o próprio atleta, segundo o Gol.com, noticiou, teria confidenciado a amigos e pessoas mais próximas de que dessa vez não deu, mas que na próxima janela sim ele iria para o Flamengo. Vale destacar que o Wendel tem contrato com o Zenit até junho de 2027 e isso pode, logicamente, configurar uma espécie de assédio do Flamengo ao jogador, o que não é o caso. Vale destacar que não é a primeira vez que o Flamengo tenta sem sucesso a sua contratação. Também na janela de meio de ano do ano passado, o Flamengo chegou a acertar tudo com o jogador e seus representantes. Ele chegou a ter uma reunião com o Zenit para pedir a sua liberação, mas acabou aceitando uma renovação de contrato com aumento salarial naquela oportunidade. Portanto, já é a segunda vez que o Flamengo não consegue a sua contratação.
E você, o que acha? O Flamengo deveria tentar novamente o Wendel na próxima janela, entre dezembro e janeiro de 2024? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, comemore as vitórias do Mengão em grande estilo com o Gin Biflamengo, lançamento da Orgânico Bebidas, ele que é um produto 100% natural e brasileiro, que é produzido sob rigoroso controle de qualidade e tecnologia exclusiva. Falando português claro, uma delícia, e é campeão do mundo que nem o Mengão. Já conquistou diversos prêmios internacionais, incluindo o Oscar das bebidas. E você, inclusive, ajuda o Mengão, pois adquirindo o kit, parte da receita vai direto para o clube. E olha, são 4 ao todo, embalagens comemorativas, uma delas em alusão aos 127 anos do clube, para você presentear alguém, para decorar a sua estante. Então, ó, Gin Biflamengo, não perca tempo. Vá até o comentário fixado, clique no link da promoção e utilize o cupom MAURO10 no ato da compra para ganhar na hora um super desconto de 10%. É a bebida oficial da nação. E agora falando sobre a situação envolvendo a movimentação de mercado, já que o Flamengo teria se animado com relação ao Manuel Lanzini, que estava sem clube, né? Estava livre no mercado após o encerramento, no dia 30 de junho, do seu contrato com o West Ham da Inglaterra, jogador de 30 anos, argentino, tem passagem pelo Brasil, atuou pelo Fluminense aqui no Rio de Janeiro e teria sido oferecido ao rubro-negro. No entanto, a situação acabou chegando ao fim. Afinal de contas, ele vai jogar novamente no River Plate, clube que inclusive ele defendeu, se não me engano, de 2010 a 2014. Portanto, vai retornar aos milionários. A informação, inclusive, vem da imprensa argentina de que houve o acerto entre o clube e o jogador. Portanto, Lanzini, de 30 anos, meia atacante, que poderia rivalizar ou revezar com o Arrascaeta na criação das jogadas. O Flamengo que busca um jogador com essas características. No entanto, na avaliação, ele é até um jogador que empolga, que anima a diretoria, mas não teria o perfil exatamente procurado pelo Flamengo, principalmente aquilo que foi sugerido pelo técnico Jorge Sampaoli. Eu acredito que pelo fato dele ser um cadenciador, né? O Sampaoli gosta de jogadores de força e velocidade. Talvez por isso, pelas características, ele não seja esse jogador. Pois bem, né, o Flamengo não se movimentou no sentido de tentar a sua contratação. O River Plate foi lá e contratou. Além de não ceder o De La Cruz para o Flamengo, o River Plate acaba se reforçando com outro jogador que estaria no radar. E como era jogador livre, o Flamengo poderia até contratá-lo. Mas quero saber a sua opinião. O que você achou dessa situação envolvendo o Lanzini? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, você que sempre sonhou em morar pertinho do mar, então esse sonho está cada vez mais próximo do que você imagina, a exatos 400 metros da praia. É o Orla Recreio, lançamento da Cury e com condições exclusivas para a torcida do Mengão. Conheça o Corretor da Nação, você concorre a camisas, ingressos e no ato da assinatura. Não tem sorteio, você ganha na hora um jantar com direito a acompanhante para comemorar este golaço de placa. Então não perca tempo, vai ter até antes pulando o muro, hein, para conseguir essas condições, né? E as unidades são limitadas. Então, entre agora em contato com o Corretor da Nação através do Zap no DDD 21 972 99 6633. Só não esqueça de dizer que foi o Mauro Santana que te indicou para garantir essas condições imperdíveis. E aproveite para agendar uma visita sem compromisso para conhecer o apartamento decorado. E Pedro está fora da partida da próxima quinta-feira entre Flamengo e Olímpia, mais conhecido como amanhã, né? No Maracanã, primeiro jogo das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Tudo isso porque o jogador foi suspenso por uma partida, por conta do imbróglio que aconteceu, o lamentável incidente em que ele, inclusive, foi atingido com um soco no rosto pelo preparador físico Pablo Fernandes, que, inclusive, já foi afastado de suas funções, e o atleta Flamengo, apesar de encarar que o jogador realmente foi vítima nessa circunstância, mas que não deixou passar batido seu ato de indisciplina, quando, durante a partida, com ainda uma substituição a fazer na virada histórica sobre o Atlético Mineiro na Arena Independência, no último sábado pelo Brasileirão, ele se recusou a aquecer e voltou
ao banco de reservas, o que acabou gerando a insatisfação e, é claro, não justifica, né, a agressão que aconteceu, a agressão física, né? Mas, de qualquer forma, portanto, sendo aplicadas as sanções por parte da diretoria rubro-negra, ele, que além de ficar fora do próximo jogo, será multado em parte do salário e ainda tomou uma advertência por ter faltado ao treino da segunda-feira, quando deveria ter se reapresentado juntamente com seus companheiros de elenco. Flamengo que marcou às 9 da manhã a reapresentação, já visando a preparação. Houve, inclusive, uma conversa do Marcos Braz, vice de futebol, com o staff do atleta, o seu pai, depois com o próprio jogador e sua família, convencendo o atleta a se apresentar no dia seguinte. O jogador se apresentou e, pelas apurações internas que eu pude fazer, ele já estava ciente que não iria escapar de uma punição, né? Ele já estava ciente de que receberia algum tipo de punição, que é análoga ao ato de indisciplina de outros jogadores, como é o caso do Gabigol, que também ficou fora da partida diante do Palmeiras e também foi multado em parte do salário por conta de ter batido boca com o próprio Marcos Braz no vestiário do Flamengo, no Maracanã, no intervalo da partida diante do Fortaleza. Naquela oportunidade, ambos trocaram palavrões e o próprio Marcos Braz disse publicamente que trataria pessoalmente dessa questão. E tratou. O jogador foi punido. Marinho, que se recusou a viajar para enfrentar a Ñublense pela Libertadores da América, ainda na fase de grupos, no grupo A, na cidade de Concepción, também na oportunidade, foi punido com multa e suspensão. Então, vamos dizer assim, a punição imposta ao Pedro é análoga a outros atos de indisciplina que aconteceram recentemente. Agora, esses atos estão começando a ficar frequentes, né? Primeiro foi o Marinho em maio, no mês passado foi o Gabigol, agora o Pedro. Olha, estranha essa situação, hein? O que você acha? O que está acontecendo internamente no Ninho do Urubu? Deixe abaixo seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera, mas não vai embora. Tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão!